Gálatas capítulo 4, e versículo de número 4. Que presença linda do Senhor aqui esta manhã. Eu te louvo, Jesus, pela sua bondade. Eu te louvo pela sua fidelidade, Senhor. Ei. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Muito obrigado. Amém? Amém? Hoje, talvez eu vou precisar um pouco mais da banda. Aproveitar que estão aí. Eu vou mantê-los aqui. Amém? O texto que Paulo escreve à igreja de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Paulo estava dizendo assim: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. O Paulo estava dizendo aqui: vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu. E Paulo estava dizendo que vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Amém? Obrigado, Pai Jesus. Vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Paulo estava dizendo que Jesus não veio em um tempo qualquer, que a vinda de Jesus a essa terra não foi um acidente, que a vinda de Jesus na sua forma de carne e osso, na sua forma humana, não foi um simples acidente. Não foi Deus olhando do céu e dizendo assim: ei, está na hora de você ir. Porque Deus nunca trabalha fora do seu tempo, e o tempo de Deus sempre é pleno. Amém? A própria vinda do seu Filho se deu na plenitude do tempo do Senhor, ou seja, no tempo oportuno, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Antes de eu aprofundar um pouco aqui minha prédica esta manhã, eu quero pegar a deixa que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração sobre esse texto, em dizer ao seu coração esta manhã que Deus sempre trabalha em tempo oportuno, que Deus sempre trabalha no seu tempo, que Deus sempre trabalha no seu momento, que as ações de Deus são sempre calculadas. Talvez as minhas e as suas ações, talvez as minhas e as suas atitudes são um tanto impensadas e inconsequentes às vezes, mas Deus sempre trabalha, e as suas ações sempre são impetradas na minha e na sua vida, no seu tempo, e o seu tempo é um tempo de plenitude. Amém? Aleluia. Nada que está acontecendo na sua vida em relação ao eterno é algo ou fruto do acaso. É sempre orquestrado pela plenitude do Senhor. Amém? Agora, a expressão plenitude dos tempos, quando Paulo está verbalizando a igreja de Gálatas, Jesus nasceu no tempo oportuno. Quando Jesus veio a esse mundo há 2000 anos atrás, quando ele nasce lá em Belém, o mundo estava orquestrado e organizado e administrado pelo Império Romano. E o Império Romano havia arregimentado algumas facilidades na época e havia globalizado o mundo da época. Amém? Para que você entendesse, ainda um pouco antes de Roma estender o seu domínio sobre todos os quadrantes da terra naquele período, Deus estava trabalhando a história e arregimentando o tempo para que ele se tornasse oportuno quando Jesus nascesse. E um dos impérios fabulosos que existiu nessa terra foi o Império Grego-Macedônio, começado pelo rei Filipe e depois expandido por Alexandre o Grande,
que com 20 anos de idade estendeu o seu domínio, morreu aos 33 anos de idade, mas com 13 anos ele conquistou o maior território da sua época e se tornou, até o dia de hoje, o maior conquistador territorial de todos os tempos. E junto com essa levada do Império Grego Macedônico encabeçado por Alexandre o Grande, as pessoas, talvez naquele tempo, pensavam que era só a onda do momento, porque Alexandre levava junto consigo, junto com seu império, junto com a Grécia, junto com a Macedônia, eles levavam junto o que nós fomos conhecendo depois como a forma helenística de viver. O mundo foi abraçado pela cultura helenística, que para a época era uma cultura pop, era uma cultura globalizada. O mundo inteiro começou a se comunicar em uma única língua. Se você perceber e organizar as suas ideias, você vai ver que o mundo de hoje, abraçado pela cultura americanizada, o mundo de hoje se comunica. Se você fala inglês, I don't speak English, mas se você fala inglês, você se comunica praticamente em todos os quadrantes da Terra. Amém, irmãos? Amém? Recentemente, um ano e pouco atrás, nós fizemos um casamento ali no sítio do Vini, da tia dele, que é uma brasileira que foi para a Alemanha e casou com um alemão que era americano. Imagina a bagunça. E eles vieram todos para o casamento. Aí tinha os alemães que entendiam inglês, tinha os americanos que só entendiam inglês, e tinha nós, os brazucas, que não entendia nada de nada. E como é que é fazer o casamento para aquela gente entender? Entramos num acordo. Eu comecei a fazer o sermão, a liturgia em português, para contemplar os irmãos brasileiros. O Vini começou a fazer a tradução simultânea para o inglês, para contemplar os americanos, e de certa forma também contemplava os alemães, porque o europeu, na maioria, fala inglês também, né? Por que estou falando isso, senhores? Para que você entenda a importância da língua inglesa hoje para o mundo. Está da mesma forma como estava o grego no período em que a cultura helenística abraçou e globalizou o mundo. E não era só a língua que abraçou o mundo, era a forma de pensar. O ápice da filosofia grega havia despertado no mundo. O tripé da consciência filosófica grega, Sócrates, Aristóteles e Platão, era um grande oba-oba. Todo mundo queria ser filósofo, todo mundo queria ser pensador, e por aí vai. A maneira de se vestir, de pensar, de falar, e todo mundo achando que isso era só a onda do momento. Mas Deus está olhando e dizendo: eu estou globalizando o mundo para que ele seja um tempo oportuno para o meu filho nascer. Amém? Você já vai entender. O Império Grego Macedônio passa, a sua cultura permanece, e os romanos, que não eram burros nem nada, quando abraçavam o Império, se aproveitavam daquilo que eles tinham de melhor, e eles perceberam que a língua grega era uma língua que unia todos os povos da terra, e também tornaram, junto ao latim, o grego como uma língua oficial do Império Romano, e todos os quadrantes da terra se comunicavam com o grego. E muito mais do que isso, os romanos começaram a criar estradas em todo o seu vasto império, para que houvesse ligações mais rápidas, para que houvesse um tráfego mais rápido. E as pessoas pensando, dizendo: isso é só a onda do momento. E Deus dizendo: não, eu estou transformando o mundo em um tempo oportuno para o meu filho nascer. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu vou falar uma coisa para você, que hoje nada que está acontecendo no mundo foge do olhar e do direcionamento de Deus.
tudo que está acontecendo no mundo, nós até podemos estar perplexos, nós até podemos estar assustados e olhando e dizendo: o que está acontecendo? Que onda é essa? Mas Deus está dizendo: ei, está tudo dentro do meu cronograma. Amém? Nada que está acontecendo no mundo hoje está fora do cronograma de Deus. Você crê nisso? Amém. O mundo inteiro estava se preparando, sem saber, mas era para receber Jesus. O Império Romano libera, ou instrui, ou institui em todas as cidades dominadas por eles, todas as nações, o que mais tarde nós ficamos conhecendo como a Pax Romana, ou seja, a paz de Roma. Quando eles nos dominavam, quando eles dominavam uma cidade, eles diziam assim: ei, não é tão ruim assim ser dominado pela gente. Você vai praticamente pagar todo o seu salário, mas você vai ter algumas garantias. O mundo era tomado por ladrões, por salteadores, e a Pax Romana dizia assim: se vocês entrarem em acordo em serem dominados pelo nosso império, uma das coisas que nós vamos garantir a vocês é a Pax, é a paz de Roma. Ninguém mexe com vocês, ninguém saqueia vocês. Vocês vão poder ir e vir tranquilamente, porque nós vamos espalhar seguranças, soldados romanos por todos os quadrantes das nossas terras. Tudo tinha um propósito: era regimentar o mundo para Jesus nascer. Aí, outras coisas muito interessantes que eles fizeram, mas o Império Romano trouxe a garantia da comunicação entre os lugares mais longínquos da terra. O primeiro sistema de correio foi implantado por Roma, e eficaz. Havia praticamente a cada 1000 metros, ou seja, a cada 1 quilômetro, havia uma guarnição romana, um posto de soldado romano, montado em um cavalinho. Sol e chuva, ele estava ali. E aí eu queria mandar uma carta para o Altair, que morava lá na Ásia. Eu botava o endereço, chegava até o Altair, dava para ele, ou melhor, para o soldado. O soldado cavalgava até o próximo posto e ia entregando, até que chegasse no Altair. As pessoas estavam pensando: uau, que onda legal. E Deus estava dizendo: eu estou arregimentando o mundo para o meu filho nascer. Amém? Até que o Império Romano havia globalizado todo o mundo conhecido da época. E a Bíblia diz que então Jesus nasceu. Amém? Sabe por que essa organização toda? Porque a mensagem do nascimento de Jesus deveria se espalhar muito rápido. E é por isso que em aproximadamente 300 anos, desde o nascimento de Jesus até o momento em que Constantino, no ano 323 da nossa era, transformou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, em 300 anos, sem internet, sem outros meios eficazes, televisão, rádio, por aí vai, mas pela regimentação do mundo da época, em 300 anos, o Evangelho alcançou todas as nações da terra. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Em 300 anos, todas as nações da terra foram alcançadas pelo poder e a mensagem do Evangelho, porque haviam estradas para a comunicação. Porque você acha que praticamente todo o Novo Testamento é carta endereçada? Era Deus instrumentalizando os apóstolos para que eles fizessem a mensagem do Evangelho chegar mais rápido e mais longe. Amém? Era o tempo oportuno de Jesus nascer. Agora eu preciso dizer para você: Jesus nasceu no tempo
oportuno, no tempo pleno, mas nasceu com alguns objetivos. O primeiro dele, Jesus nasceu para cumprir toda a palavra. Jesus nasceu para cumprir toda a palavra liberada pelo próprio Deus. Quando em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o Senhor pega a mão de Adão e Eva e tira eles do jardim, e Satanás fica do um lado olhando e aplaudindo, dizendo assim: eu derrotei a criação, eu fui mais inteligente que Deus, eu destruí o propósito dele. E Deus olha para Adão, olha para Eva, e de canto de olho dá uma olhada para Satanás e diz assim: eu preciso falar uma coisa para você, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar e pisar a sua cabeça, e vai vencer e triunfar sobre o teu reino e teu império. Amém? Jesus nasceu para cumprir toda a palavra liberada por Deus, e essa é uma garantia que eu e você temos aqui esta manhã. Toda a palavra que Deus liberou sobre a minha e a sua vida, Ele fará cumprir. Toda a palavra que o Senhor liberou sobre a minha e a sua história, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu futuro, Ele fará cumprir. Amém? Amém? Jesus nasceu para cumprir toda a palavra liberada pelo seu Pai. Bendito o nome do Senhor Jesus. Eu quero descansar o teu coração aqui esta manhã. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, se Deus liberou uma palavra sobre a tua família, se Deus liberou uma palavra sobre o teu futuro, sobre o teu destino, se Deus liberou uma palavra sobre os seus filhos, se Deus liberou uma palavra sobre a sua profissão, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, descanse em Deus, porque Ele fará cumprir. A minha e a sua Bíblia diz que Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, ou para que se arrependa daquilo que Ele verbalizou. Se Ele liberou a palavra sobre a sua vida, Ele fará cumprir. Mas Ele fará na plenitude do seu tempo. Amém? Ele fará cumprir na plenitude do seu tempo. As horas estão vindo e eu vou com elas. Segundo motivo, Jesus nasceu para resgatar a minha e a sua vida da perdição eterna. Eu preciso falar a você aqui esta manhã que infelizmente nós não somos indivíduos bons, que infelizmente quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós já nascemos com o DNA do pecado. É por isso que o rei Davi um dia se deu conta e disse: olha, gente, não espere muita coisa de mim, porque eu fui gerado em pecado, e em pecado a minha mãe me concebeu. Eu preciso dizer para você aqui esta manhã que todos nós nascemos sob a influência do pecado de Adão lá no Éden, mas Jesus nasceu para perdoar o meu e o seu pecado, para resgatar o elo perdido lá no Éden, para abrir um novo e vivo caminho que faça com que eu e você possamos ter contato direto com Deus novamente. Aleluia. A Bíblia diz, Paulo escrevendo em Roma, ou a Roma, no capítulo 3, versículo 23, diz assim: gente, preciso falar a verdade a vocês, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Ainda no capítulo 3 de Romanos, Paulo diz que o Senhor encerrou toda a humanidade sobre a lei e sobre o pecado. Mas a melhor notícia que você pode ouvir esta manhã é que, vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu, e Ele nasceu para perdoar o meu e o teu pecado. Amém? Vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. É por isso que Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, disse: olha, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e cada um se movia segundo a sua vã maneira de viver. Mas o sangue de Jesus, o seu sacrifício, Ele nos aproximou novamente de Deus. Eu preciso falar isso aqui esta manhã, que vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu
para nos resgatar. Jesus nasceu para arrancar a minha vida e a sua vida da perdição eterna. Todos nós estávamos destinados a uma vida de desprezo, de dor e de sofrimento, mas Jesus nasceu para consertar as coisas. Jesus nasceu para mudar a minha história. Jesus nasceu para mudar a sua história. Jesus nasceu para escrever um novo capítulo no nosso livro da vida. Jesus nasceu para fazer com que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna com Ele. Vindo à plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Nasceu para cumprir a palavra do seu Pai, mas nasceu para nos resgatar. Amém? Nasceu para nos resgatar. O relógio de caminhar. E eu não quero cansar você nesta manhã. Mas eu preciso dizer uma terceira verdade por que Jesus nasceu. Jesus nasceu para cumprir a palavra do seu Pai. Jesus nasceu para nos resgatar do pecado. E João diz que realmente Ele abriu um vivo e novo caminho. Aleluia. E através do seu sangue Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Mas em terceiro lugar, Jesus nasceu na plenitude do seu tempo para nos levar para casa. Aleluia. Amém. Jesus nasceu para nos levar de volta para casa. Eu devo informar a você aqui esta manhã que esse mundo, esse cosmos, esse planeta, esse sistema solar que eu e você pertencemos não é a nossa casa. Jamais foi. Jamais será. Ele nasceu para nos levar para casa. Aleluia. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele disse: irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês, porque tinha alguns irmãos na cidade de Filipos que estavam meio apavorados com a vida, apavorados com a cidade, apavorados com o sistema. E Paulo disse assim: eu preciso falar para vocês uma verdade. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. A palavra peregrino no grego, já que nós estamos usando a cultura helenística, a palavra peregrino no grego é paraoikos, e quer dizer aquele que não tem casa fixa. Amém? Amém. Eu devo alegrar o teu coração aqui esta manhã e dizer que você é um paraoikos aqui nessa terra, que você não tem casa fixa aqui nesse mundo, que o seu endereço não é definitivo aqui. Jesus nasceu num tempo oportuno para nos levar de volta para casa. Aleluia. Amém. E Paulo disse aos irmãos de Filipenses: nós somos peregrinos aqui nessa terra. Há um lugar mais sublime, há um lugar mais glorioso, há um lugar onde não haverá dor, lugar onde as tristezas ficarão para trás. Há um lugar onde não vai mais haver solidão, não vai mais haver depressão, não vai mais haver angústia. Há um lugar onde não vai mais haver saudades. Há um lugar. E esse lugar é a minha e a sua casa. Jesus nasceu para, dentre outras coisas, nos levar de volta para casa. Aleluia. Oh, aleluia. Levante a sua mão por um instante, porque Ele está aqui esta manhã. Oh, Jesus. Ei! Ele nasceu para nos levar de volta para casa. Essa casa que nós habitamos hoje, esse sistema que eu e você estamos inseridos nele hoje, é um sistema de dor, de solidão,
Ele nasceu para nos levar de volta para casa. E João, o apóstolo João diz que essa casa ela é extraordinária. Ela é linda. As ruas são de ouro. Os muros são de jaspas. Ele diz, gente, lá não vai precisar de energia elétrica, porque o próprio Deus é o Deus que traz luz para toda a cidade. Lá nesse lugar, João descreve como algo inefável, algo que não se pode falar. Ele diz, é de uma paz extraordinária. É de uma paz extraordinária. É algo que você nunca sentiu. E o apóstolo Paulo, então, quando pergunto para ele, Rodrigo, disse, Paulo, como é que é lá? Porque Deus levou e mostrou. Ele disse, eu não posso falar com vocês o que o olho não viu, o que vocês não mensuraram aqui, o que não consegue se explicar dentro do coração, é o que Deus tem preparado para aqueles. Oh, aleluia. Para aqueles que entendem que essa aqui não é sua casa definitiva. Sexta-feira eu perdi o meu tio mais velho, o irmão mais velho do meu pai. Servo de Deus, fiel, dedicado. 83 anos. Eu mandei um áudio para minha prima e disse a ela assim, dentre tantas coisas que eu queria falar para você, a mais interessante é que ele voltou para casa. Oh, aleluia. Amém? Aleluia. Já vou terminar. Jesus nasceu para nos levar de volta para casa. Em Mateus, no capítulo 25, ele vai descrever mais ou menos como vai ser essa volta para casa. Primeiro Paulo escreve no capítulo 15 de Corinto, dizendo assim, olha, meus irmãos, nem todos nós estaremos mortos, nem todos nós dormiremos, mas naquele dia, ao soar da última trombeta, ao soar da última trombeta, ao soar da última trombeta, aqueles, e eu espero que aqueles que Paulo estava dizendo seja a minha vida e a sua vida, aqueles que ouvirão serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e serão direcionados para essa casa que nos espera. Aleluia, aleluia. É por isso que ele disse, olha, fazem isto em memória de mim até que eu venha. Ele sabia que havia nascido para nos levar de volta para casa. Nem todos nós dormiremos, mas ao soar da última trombeta, diz Paulo, seremos arrebatados e vamos encontrar com ele nos ares. Em Mateus começa a dizer como vai ser esse encontro. Nós subiremos a estar com ele nos ares e ele vai descer ao nosso encontro, mas não vai descer como servo sofredor de Isaías 53, com coroa de espinho na cabeça, todo esfacelado pelo chicote romano, com as suas vestes rasgadas, coberto de sangue. Não, mas ele vai descer da forma que João descreveu no texto que eu e você lemos. Ele vai vir nos buscar para casa e nós olharemos para ele, e assim como João, nós olharemos para ele, e os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés são como latão reluzente tirado do fogo, e as suas vestes são de linho puro, e ele tem um cinto cingido sobre o seu peitoral, e na sua cabeça uma coroa extraordinária, e o seu rosto brilha como o sol no dia do seu maior fulgor, e na sua coxa direita estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E nós o veremos. E eu sempre faço essa conjectura porque eu gosto de entrar dentro do texto bíblico. E nós estaremos com ele
nos ares, meio perdido, para onde é que vamos, subindo, onde é que é? Alguém liga o GPS, alguém faz alguma coisa, nós queremos chegar no céu. E Mateus, no capítulo 25, descreve que os portais da eternidade se abrirão, e o Senhor indicará para nós o caminho da eternidade, e Ele dirá em uma voz que ecoará sobre todos os quadrantes do universo: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está esperando e preparado desde a fundação do mundo. Fique em pé, por favor. Aleluia. Ele está aqui esta manhã. Ele nasceu para cumprir a palavra. Ele nasceu para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Mas muito mais do que isso, Ele nasceu para nos dar a garantia que essa vida não é o fim. É por isso que Paulo diz: aqueles que esperam apenas nessa vida são os indivíduos mais infelizes da terra. Ele nasceu para nos dar a garantia. Oh, Jesus,